Olá pessoal, começando mais uma videoaula de eletrônica digital para o canal Ensino e Educação. Eu sou o professor Henrique e nessa videoaula nós vamos dar continuidade na conversão da expressão lógica para o circuito lógico. Essa é a nossa segunda aula desse tema, ainda abordando o tipo, o formato de expressão como soma de produtos. Tudo bem? Para isso nós vamos seguir o seguinte roteiro. Vamos falar aí das relações entre as formas de representação, isso foi visto na aula anterior também. Vou mostrar a composição da expressão lógica, apenas uma revisão, os tipos de expressão lógica, e nós vamos utilizar aqui soma de produtos, tudo bem? Vamos aplicar o método ao exemplo número 2, e depois vamos fazer um resumo do método, tudo bem? E por último, como de praxe, as nossas considerações finais. Então pessoal, aqui nós temos as formas de representação, circuito lógico, expressão lógica e tabela verdade. Observe que aqui estão todas as relações possíveis que nós temos entre essas formas de representação. Nessa videoaula, assim como na anterior, nós estamos preocupados em converter da expressão lógica para o circuito lógico, tudo bem? Ou seja, obter o circuito a partir da expressão. Joia? Para isso, eu estou trazendo aqui para vocês, apenas para, se alguém chegou agora na videoaula e não pegou toda a sequência do conteúdo, nós temos aqui a expressão lógica, ok? O que é a expressão lógica? É uma expressão matemática na qual a formação dela sempre nós teremos uma variável de saída e apenas uma variável de saída mesmo, tá pessoal? Percebam que toda e qualquer expressão lógica nos dará apenas uma variável de saída. Nós temos as operações lógicas, que são em rosa, aqui representada em rosa, nós temos a operação aqui AND, OR e NOT, correto? E nós temos também as variáveis de entrada que estão aí em azul, nesse caso A, B e C. Tudo bem? Então essa é a forma que ela se compõe, como a gente consegue visualizar uma expressão lógica. Então nós podemos apresentar a expressão lógica, pessoal, de duas formas, ou seja, existem dois tipos de expressão principais, que é soma de produtos, na qual nós temos a operação de soma no final do circuito, observem aqui. E os termos, pessoal, são os produtos. Então notem que dentro dos parênteses, os termos, eu vou chamar de termos o que está dentro dos parênteses, tá bom? Então soma de produtos. Percebam que eu tenho vários produtos sendo somados, matematicamente falando. Na verdade, nós temos a operação lógica OR, que é representado por um símbolo de soma, e lógica AND, representada por um símbolo de multiplicação. Tudo bem? E nós temos o formato de produto de somas. Então aqui a gente tem produto de várias somas. Então os termos agora, pessoal, são somas. Notem que eu vou sempre representar aqui entre parênteses para facilitar a análise, ok? Então nós temos aqui os produtos de vários termos sendo realizado o produto com vários termos na forma de somas. Então os termos que estão dentro do parêntese são somas, ou seja, operação OR. Tudo bem? Então nós vamos utilizar ainda nessa videoaula o formato, soma de produtos. Tudo bem? Então acompanha comigo. O que é a soma de produto? É uma forma de se apresentar os termos, ou seja, no caso de uma soma, são as parcelas, Eu sempre vou colocar entre parênteses, tudo bem? Então é uma forma de apresentar esses termos formados por produtos, ou seja, operações lógicas AND, e o resultado final formado por somas, operação lógica OR. Tudo bem? Então aqui é o exemplo que nós temos aí para resolver nesta videoaula. Então aqui está o nosso método, pessoal, da conversão da expressão lógica para o circuito. Já foi passado na aula anterior, mas eu preferi trazer novamente, caso alguém chegue inicialmente nesta videoaula. Então, o que nós vamos fazer? Vamos propor variáveis intermediárias e notem que isso é muito importante para a nossa análise, tudo bem, pessoal? Essas variáveis intermediárias, elas não existem, não fazem parte das variáveis de entrada, nem tampouco do processamento de fato do nosso circuito. Nós vamos propô-las para facilitar a análise, legal? Vamos organizar ou fatorar a expressão de modo que ela esteja na forma de soma de produtos, que é o que a gente está analisando nessa videoaula e na videoaula anterior, ok? Vamos montar o circuito sempre partindo da saída para as entradas. Muitos alunos sempre me questionam, mas esse sentido é inverso, professor, do que eu aprendi. Não tem problema, pessoal. É apenas uma metodologia para que vocês consigam interpretar melhor essa conversão, tudo bem? Por quê? Porque na expressão lógica nós sempre temos a variável de saída, uma única variável de saída. Então é mais fácil, depois de
de fatorar a expressão e organizá-la, né, trazer ela das saídas para as entradas para a montagem do circuito. Tudo bem? Ao final, o último passo é substituir todas as variáveis intermediárias pelas variáveis de entrada, ou seja, a tua expressão lógica só pode depender das variáveis de entrada, e o teu circuito lógico só pode ter variável de saída e as variáveis de entrada. Tudo bem? Não se preocupem, parece complicado isso aqui, mas a gente vai aplicar agora ao exemplo 2, ok? Então vamos comigo aqui. Esse é o nosso exemplo 2. Percebam que eu já tenho aqui um formato de expressão na forma de soma de produtos. Lembrem-se que os termos são produtos. Nesse sentido, o que é o fatorar? O que é organizar a expressão? Eu vou reescrever essa expressão da seguinte forma. R é uma operação OR entre V, X, Y e Z. Tá, como é que eu fiz isso? Como a expressão lógica é uma expressão matemática, eu posso fazer substituições. Eu posso dizer, por exemplo, que a minha variável V é A AND B barrado, C barrado. Tudo bem? Uma igualdade, ó. Perceba aqui, ó. V é a operação AND entre essas três variáveis. X, por sua vez, é a operação AND entre A, B e C barrado. Y, operação AND entre A, B barrado e C. E a variável Z, A barrado, B, AND C. Tudo bem? Então eu fiz isso apenas para fins de organizar a minha expressão. Por quê? Porque quando a gente for montar agora o nosso circuito, observa aqui o método. Variáveis de entrada do lado esquerdo, variável de saída do lado direito, variável R. Eu já sei quem é a variável R. Acabamos de ver isso no slide anterior. Acompanha aqui, ó. R não é a operação OU entre V, X, Y e Z? Então eu tenho uma operação OU com 4 entradas. Então eu vou desenhar ela aqui, ó. Operação OU, que é representado por um símbolo de soma, né? E a variável V, X, Y e Z. Tudo bem? Aí vocês vão me perguntar, tá, mas essas variáveis foi você que criou, correto? Exato, são as variáveis intermediárias, pessoal. Elas foram criadas só para facilitar a minha análise. Então agora eu vou individualmente desenhar o circuito em relação a cada uma das variáveis. Então, por exemplo, quem é a variável V? É uma operação AND entre A, B barrado e C barrado. Tudo bem? Então vou desenhar uma AND com 3 entradas, ó. Com 2 inversores, por quê? Porque a variável B individualmente é barrada e a variável C individualmente é barrada. Ok? Nesse sentido, eu tenho A entrando diretamente na porta, B passando por uma porta NOT e C passando por uma porta NOT. Ok? Então é A, AND B barrado, AND C barrado. Variável X, quem é minha variável X? A, AND B, AND C barrado. Logo, operação AND novamente. Variável A entra diretamente, a variável B vai entrar diretamente e a variável C vai passar por um inversor, por isso que eu coloquei aqui o inversor na variável C. Tudo bem? E a variável Y, pessoal? Você já entendeu a metodologia. Variável A e C entram diretamente e variável B passa por um inversor. Então, primeiro eu coloco o inversor aqui e agora faço a interligação variável A, variável B e variável C. Joia? E por último, e não menos importante, variável Z. Nota que a variável Z tem apenas a variável A passando por uma porta NOT. Logo, operação AND entre com um inversor para a variável A, entra direto para a variável B e entra direto para a variável C. Tranquilo? Então perceba que a variável V, só um exemplo aqui, pegar aqui a variável V, ela é entrada da porta OR de saída, no entanto, ela é saída da operação AND D em relação às entradas, ok? A variável V é uma variável intermediária porque ela está no meio do processamento entre as variáveis de entrada e de saída. Então isso vale para X, Y e Z, ok? Notem que essas variáveis só foram colocadas aqui para facilitar a análise. Tudo bem, pessoal? Então, dessa forma, como a gente já falou, a expressão lógica é uma representação matemática das lógicas. Então, se eu quiser montar o circuito lógico, eu preciso fazer essa conversão que a gente acabou de fazer. Tranquilo, pessoal? Então, o nosso resumo aqui, ó. Nota que nós temos agora, claro, eu limpei, né, todas aquelas variáveis intermediárias e limpei também a simbologia das portas. E agora eu posso afirmar aqui que esse circuito lógico é resultado, foi extraído desta expressão lógica na parte superior da tela. Tudo bem? Viram como talvez fique mais lógico analisar dessa forma? Não tem problema se você está mais avançado no curso, pessoal, e faz análise da esquerda para a direita. Não tem problema algum, tudo bem? É apenas uma metodologia para facilitar aquelas pessoas que nunca viram esse conteúdo ou se viram ficaram com muita dúvida. Beleza? Então, nas nossas relações, nós vimos aí
a conversão da expressão lógica para o circuito lógico, tá? Essa é a nossa segunda videoaula sobre isso, na forma de soma de produtos, tudo bem? Então, tem mais duas videoaulas, pessoal, que nós vamos trabalhar ainda esse tema com outros exemplos, porém agora no formato produto de soma, joia? Então, como eu acabei de falar, próxima videoaula, conversão da expressão lógica para o circuito, vai ser a nossa terceira videoaula, agora abordando produto de soma. Tudo bem, pessoal? Ficou com dúvida? Por favor, deixa ela aqui no comentário, não leva dúvida para casa, pessoal, muito importante. Deixa também as suas sugestões para melhorar as nossas aulas e o nosso material, ok? Muito importante aí para melhoria, né, do conteúdo e também do ensino, ok? Você gostou da videoaula? Essa videoaula agregou conhecimento para você, pessoal? Faz o seguinte, curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, muito importante aí, para aumentar o engajamento que as pessoas chamam, né? Se você ativar o sininho de notificações, toda vez que tiver novo vídeo, você vai conseguir saber o momento que foi publicado. E compartilhe com aquele amigo que eventualmente está com dúvida nesse conteúdo, tudo bem? Toda semana a gente vai estar publicando novos vídeos aqui no nosso canal, e também lá no nosso blog Circuitaria, pessoal, eu estou colocando os materiais mais no formato textual e as listas de exercício, tá? Desses conteúdos, tá? E aí toda vez que eu lançar a lista lá, eu vou informar a que videoaula ela se refere. Na descrição do vídeo, pessoal, vai estar também os links para vocês buscarem as listas de exercício, tá? Para resolverem e ir tirando as dúvidas. Tudo bem? Então, nosso blog é o circuitaria.blogspot.com e o nosso canal no YouTube Ensina Educação. Tudo bem? Muito obrigado por assistirem a videoaula e até o próximo vídeo.